meus amigos, estamos começando pelo canal do Simers, mais um programa Sala de Prescrição, dirigido aos amigos de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil e mundo pela internet. Hoje temos os nossos debatedores de sempre, mas eu vou começar pelo nosso convidado especialíssimo, que eu estava conversando um pouquinho antes do programa, e contei para ele a primeira vez que eu ouvi o nome dele sendo falado, um ex-jogador do Grêmio, a quem muitas vezes eu aplaudi em campo, juro que nenhuma vez eu xinguei, sempre achei bom jogador, e depois ele vai nos dizer, falar um pouco mais da carreira dele. Estou falando de Leanderson Fraga. E aí, Leanderson, boa tarde. Boa tarde, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite, sempre à disposição, e vamos bater esse papo aí, contar algumas coisinhas dos bastidores também, que é sempre legal saber. Bem, os nossos debatedores de hoje, pelo lado azul, doutora Alessandra Felicetti, vamos começar pelas damas. Oi para todos, é um privilégio estar aqui com os amigos e com o Leanderson, que já vestiu o nosso honroso manto tricolor e honrou, né? Honrou. Coisa que a gente tá meio chateado, eu tava dizendo antes nos bastidores que eu tô hoje um pouco triste, na verdade bem triste, tô meio deprimida até. Quase deprimido. Tô, se da o psiquiatra estivesse aqui, ele ia me analisar. Tá distímico. Porque tá difícil, né? Vamos conversar mais, aprofundar, mas tá bem complicado e passa jogo e vem outro jogo e a gente sempre tem esperança, mas a coisa tá complicada. E o nosso debatedor do nosso lado vermelho, colorado, o meu grande amigo, Dr. João Marcos Riso. E aí? Pessoal, muito obrigado pelo convite de novo, é um prazer estar aqui com vocês e com o Leanderson. Você sabe que eu sou vermelho grená desde que me conheço por gente, e o Leanderson não vestiu a camisa do glorioso Grená, né? Só do rival. Juventude. Só do Juventude, cara. Mas eu sempre respeitei esse cara, jogava muita bola mesmo, cara. Jogava muita bola mesmo. Claro que eu não te aplaudia, né? Lógico, porque eu sempre estava do outro lado, né? Tanto do Inter quanto do Grená. Mas é um prazer. E quanto à depressão da nossa amiga, a gente também do lado de cá está quase deprimido, né? Mas eu não estou tão deprimido por causa do nosso glorioso Internacional. Teve uma vitória espetacular contra o Nacional. O jogo de ontem, para mim, de novo, teve a mão do juiz, teve a mão do... Primeiro tempo foi a mão do nosso técnico, que não sei por que não coloca a gurizada desde o início, mas isso é outro assunto. Mas eu estou preocupado com o calendário do futebol, cara. Sabe? É um massacre. É um massacre de jogos. Agora a gente tem que ficar catando aonde está passando o jogo do nosso time. E eu fico pensando, cara, que o futebol era um esporte popular, cara. Acabou. Hoje, tu tem até modalidades de associação que poderiam ser acessíveis, né? Para quem não tem tanta renda. Mas mesmo assim, eles vão ter que pagar uma parte para assistir o jogo. Caro, né? Caro. E aí, como é que tu faz agora que tu vê um jogo que nem é o teu na TV aberta? Como é que tu assiste teu time? Onde é que tu vai ver o futebol? Onde é que as crianças agora vão ver? Elas vão ter que torcer por quem? Sei lá, né? Começa a ver... Tu só ouve falar de clube de fora, tu só ouve falar... Então, a minha depressão, Ali, amigos, é quanto a essa estrutura do futebol. E hoje a gente vê como é que a coisa está se desenvolvendo em relação a essa próxima eleição, os caminhos da CBF, essa coisa do... Uma vez a gente achava, né, que os jogadores eram produtos que ficavam sendo comercializados à torto e à direito. Hoje, muito mais. Com certeza. Hoje, muito mais. Até não te cortando, mas hoje muito mais. Os meninos de base com 14, 15 anos já estão sendo negociados, já comercializados. E automaticamente a cabeça fica ruim e automaticamente muitos meninos de base, vamos falar de Grêmio e Inter, não tem mais aquele sonho de ser um atleta do Grêmio ou do Inter. Eles estão ali pensando já no próximo passo já. Sim, lá em na ser frente. Vendido e já um monte de empresário. Hoje os meninos 10, 11 anos, tudo já tem empresário.
Em Grêmio e Inter, a maioria. E 90% não é daqui do Rio Grande do Sul, 90% é de fora. Entendeu? O Grêmio traz essa captação. Eu não acredito, na minha época, eu me lembro, era o contrário, era 90% daqui. No máximo Santa Catarina, entendeu? Não acredito. Hoje em dia, óbvio que tem rede social, tem muita coisa, né? Mas essa captação acho que deveria ser, até porque eles acabam estragando uma criança, uma família, porque só vem o pai ou a mãe para cá, automaticamente sai lá, não sei, do norte, nordeste, centro-oeste, vem para cá e acaba, esse guri daqui a 2 anos não dá certo. Vão para lá, destabilizado, já separou o pai, já separou a mãe. Então é muito complicada essa gestão. Mas é o mercado, como você falou, é o mercado agora e essa parte financeira é o foco maior dos clubes, na realidade. E entra tudo, né, Leandro? Entra patrocinadores, tem crianças com 12 anos que já está assinando com marcas esportivas, com o Bet, com o Diaba 4, cara, sabe? Então, a gente vê que o povão mesmo aqui fica observando aquilo e não consegue mais ver um jogo. A gente estava comentando antes algumas coisas de antigamente, né? Pô, eu assisti o Inter no Beira-Rio ganhar do Cruzeiro o campeonato nacional, cara. Tinha Coreia, tinha caminhão dos bombeiros jogando água, né, cara? Essa foi minha infância, né? De ver construírem o Estádio Centenário em Caxias, né? De participar de tudo aquilo. E agora? Sim. Tá dizendo a facilidade que era para ir nos jogos. Nossa, né? Hoje em dia, senhora. Se tem 2, 3 jogos na semana, o pai que leva o filho, 2, 3 filhos, aí mais a pipoquinha, mais o refrigerante, mais uma coisa assim, é loucura. Se botar na ponta do lápis um trabalhador comum, é muito difícil fazer, não tem condição. Esse é outro refletindo, ponto. Né? Esse é outro público, ponto. Né? A saturação do futebol, cara. Quantos jogos a gente tem por semana? O que alimenta isso, né? E é isso que foi falado. O cidadão tem acesso ao futebol internacional na TV aberta e ele não tem acesso ao clube dele na TV aberta. Ele tem muito pouco jogo. Então, o que vai acontecer? As gerações vão se formar não torcendo mais para o clube da sua cidade e torcendo para o clube lá da Inglaterra, da Espanha, da Itália, de Portugal. E além de tudo, né? Porque essa coisa da identificação com o clube da cidade já está lá dentro do estádio. E uma coisa, tudo foi se perdendo ao longo da vida, né? Eu, na minha infância, frequentei o Olímpico com meus pais. A gente tinha acesso aos jogadores que estavam por ali. Tu assistia o treino, né? Grudado na grade. Já não existe mais isso. Aí não tem o contato no estádio, porque é caríssimo para ir. 2, 3 jogos na semana, com o ingresso do jeito que tá, não vão também. Aí chega na TV, não consegue assistir, né? Porque tu compra um canal, aí a Copa do Brasil é outro canal. Ou é dentro do próprio canal, tem que recomprar tudo. As pessoas não têm dinheiro. E por mais que façam promoção, não tem como. Né? Eu vou porque eu pago uma mensalidade e eu tenho acesso, mas mesmo assim, tu gasta de gasolina, gasta para estacionar, a pipoquinha é caríssima. Não, o seu Joãozinho da esquina lá que ia na Coreia do Beira-Rio ou na Geral, não tem como ir. E os clubes não têm, o Grêmio não tem e o Inter também não tem tanto assim, que a gente sabe que a administração do Beira-Rio não é feita pelo Inter. Eles não têm autonomia para conseguir baixar ou fazer uma promoção. Hoje nós vamos botar todo mundo de graça, que o Grêmio precisava fazer. Nós precisamos lotar o estádio. E o jogo amanhã vai estar vazio. E o horário do jogo é um absurdo, né, gente? Mas sabe é jogo às 8 da noite, mas tem noção, teve agora, eu não sei qual jogo do Grêmio, uns 3 atrás, acho. Teve até uma bronca dessa, que os atletas não conseguiram o ingresso para a família, eles cortaram. Sempre que tem a Arena deu para os ex-atletas um camarote, né? Mas limita a 14, 13, entendeu? Sim, daí e aí é muito complicado. Os outros querem ir e não ganham ingresso. A gente não tem nem carteirinha hoje para ir. O Inter ainda disponibiliza para eles até na carteirinha para ir. Mas o Grêmio não tem nada. Você tem que ir lá pagar e não tem arrego. Pois eu vou... A gente tem que falar da rodada, mas nesse tópico eu vou contar para vocês dos jogos. Eu não posso dizer que foi o jogo mais emocionante, porque a gente sempre passa na vida, tem muitos jogos emocionantes. A Batalha dos Aflitos foi um jogo emocionante. Até para os colorados. Mas eu vou contar um jogo singelo e que eu trago na minha memória, vou levar para minha memória até o fim, exatamente por causa disso que vocês estão falando. Foi o jogo de despedida do Danley. Por que o jogo de despedida do Danley me chamou a atenção? Eu, sócio da cadeira, fui na minha cadeira e aquele jogo
o ingresso, se não me engano, era alimento não perecível. Então, número 1, o estádio lotou. Disputou um conjunto de amigos do Darley contra o time de 95. Eu tava. E o que pra mim me tocou e foi emocionante? Exatamente isso. Tu percebia, porque quando tu vai muito em estádio, fica um público que tem uma expertise. É aquele público que está acompanhando sempre, ele sabe como é que aquele jogador joga. Fica um ambiente um pouco mais frio de torcida. E às vezes até um pouco mais reclamão, porque ele conhece o desempenho daquele jogador, ele vê quando o jogador não jogou. Tarará. E o que me chamou a atenção nesse jogo, e me emocionou nesse jogo, exatamente isso. Dava para ver que as pessoas que estavam lá não eram os habituês do estádio. Então eram pessoas que estavam se emocionando muito mais com a possibilidade de ir ao estádio e ver aquilo ali, que era um divertimento que dava para ver que a maior parte daquelas pessoas não tinham acesso. Foi um jogo que o Tarcísio jogou também, né? Foi um jogo que o Tarcísio jogou. Então, é dos jogos que eu vou levar na minha memória. E, claro, ver o time de 95 jogando de novo, porque entra com aquela barriguinha, mas em seguida os caras estão dando carrinho que nem davam em 95. Então, esse jogo me emocionou muito e me emocionou exatamente por causa disso, porque o tipo de torcida foi muito diferente do que eu estava acostumado. Mas eu queria revisar a rodada. E eu acho que a gente tem que começar pelo Inter. Porque, assim, na comunicação, como é que é? Se o avião levanta voo e chega no seu destino, não é notícia. Se o avião cai, é notícia. Então, provavelmente, o chororô gremista é o que vai ocupar mais o nosso tempo. Então, eu ia começar pelo Deixa eu falar Inter. primeiro que o mundo dá volta, porque o gremista fez o chororô no sábado, os colorados deram risada, bem feito, não sei o quê, porque o juiz, né, errou. E aí a banca paga e leva, porque ontem aconteceu também, né? Mas o que aconteceu ontem, a gente sentiu o descompasso na hora da armação do time, não tinha porquê, pelo menos na minha visão e de vários colegas, entrar com 3 caras de contenção no meio-campo, jogando em casa, tendo que poupar alguns jogadores, né? Por que não entrou o Gustavo Prado desde o início? Né? Jogando mais na frente. Por que não entrou o Tabata desde o início? O Ricardo... Como é que era o sobrenome dele? O Matias? Acho que é, Ricardo Esse Matias. saiu do início e esse é um grande centroavante, cara. O guri agora, eu acho que não sei se o Leandro concorda, mas ele tem biotipo, tem cheiro de gol, né? Tem tudo para... É aquela velha história que a gente conversou outra vez. Mas não discordando de ti, acho que é muito pela fase do Inter dos últimos jogos, né? 5. E aí o Roger quer se resguardar mais. Mas não é se resguardar, né? Porque se tu olhar, o Bruno Henrique, eu vi um pouco do jogo até, uns começo. Ele tava pisando na área, ele foi o cara que chutou umas 2 bolas de dentro da área. Então, ele botou volantes. A minha ideia é olhando assim, o pensamento dos caras pisar na área. Tem uma marcação mais forte e a saída de trás. Não aqueles caras que de repente vão construir mais. Mas não deu certo, né? Porque tomaram o gol logo e automaticamente... E com uma falha, né? Sim. A falha original... E o Mirassol tá uma intensidade muito grande no primeiro tempo, muito forte, entendeu? Então acabou... A gente esperava isso. E acabou que o Roger não foi legal a postura dele de botar 3 depois, né? Se desse certo, aí... Mas agora não... Mas eu acho que poderia... porque o ímpeto do ataque foi desde o primeiro minuto. Com 3 minutos, tava tocando bola na trave, cara. Sabe? Então, eu acho que poderia ter sido mais agressivo, a minha impressão. Sim. Segundo tempo, o Inter jogou muito bem o segundo tempo. Tava injusto não ganhar. Foi injusto o empate. Porque foram mais 2 bolas na trave, teve um erro grosseiro não é do juiz, eu até absolvo o juiz que parece que pega nas costas do Alan Patrick, mas na verdade, todo mundo viu esse lance, né, no VAR. O cara só faltou dar uma manchete, com os braços esticados. A bola bateu nos braços dele. Porque eu acho que o que falta também na nossa arbitragem é critério, tia. Mas o cara nem foi ver o lance. Não, nem chamou, né? Nem chamaram. Nem chamou. A gente não sabe se chamou ou não chamou, né? Porque o cara fica na dele ali. Eu não sei se o VAR chamou.
Mas eu não estava vendo o jogo, ele parou o jogo, porque se o VAR chama, ele fica parado. Não, ele não via, ele pode estar... Se o VAR vai analisar, eles pedem para parar, né? Também é. Eu creio que não tem chamado, se não parou, não chamou. Mas não adianta chamar, o do Grêmio também chamou e ele não... Pois é isso que a gente está falando da arbitragem, o furo é um pouco mais embaixo. A gente sabe que no último ano, os treinamentos de arbitragem são feitos por vídeo e não presencialmente, fazendo as jogadas, fazendo as coisas. Então, tá tudo meio empacado e muito cheio, cara. E eles entram com medo de errar. Então, eu acho... E muitos entram com a bengala do VAR, né? Tem que se profissionalizar também. Então. Esse é o problema. Tem muitos que tem... A grande maioria tem outras profissões, não conseguem viver de apitar, né? Então, isso é um problema também. Imagina, se eles não conseguem, imagina do VAR, quem é que consegue viver. Sim. Então, acaba botando pessoas ali que, de repente, como ele falou, estão estudando pelo vídeo. É um amador tratando do profissional. Entendeu? Então, é muito complicado isso aí. Só que envolve muito, além da paixão, envolve dinheiro tudo isso. Né? São 2 pontos a menos para o clube, né? São, às vezes, 3 pontos a menos. Então, a rodada, eu vejo assim... Não dá para massacrar o Inter, porque o segundo tempo dele foi muito bom. Com certeza não. E o que eu ia dizer era o contrário, porque assim, o Mirassol, desde o jogo do Grêmio, deixa de lado, que ganhou de 4-0, ainda tinha uma impressão de que talvez, né, os jogadores tivessem se utilizado daquele jogo para dar um determinado recado. Depois o Leanderson pode dizer se isso acontece mesmo ou não. Mas, no jogo contra o Juventude, aqui, o Mirassol já me chamou a atenção. E o Mirassol já me chamou a atenção pela obediência tática dos jogadores. Sim. E ontem, o Mirassol me chamou a atenção de novo pela obediência tática dos jogadores. Eu via as 2 linhas de 4 correndo certinho, correndo todo mundo junto. Pode ver que, diferentemente do jogo do Grêmio, não tinha gente do Inter que entrava na área sem ser perseguido, não tinha aquele cara que vinha de trás e entrava livre de marcação. O Mirassol estava fez um gol, um bonito gol. Bonito gol. E claro, qual foi a minha impressão? Que depois o Mirassol, principalmente no segundo tempo ali, foi mais reativo e começou um pouco a se perder. Eu já comecei a ver que as linhas já não corriam tanto assim. E o Inter teve a imposição do time ajustado, do mandante, com confiança. Foi lá, fez os gols e poderia ter feito mais. É difícil manter essa construção 90 minutos, né? Com a intensidade que eles estavam. Então, por isso que acaba dando uma... De vez em quando só resfriada. Nem todo jogador que é do meio pra frente vai conseguir ter essa intensidade do jogo todo, né? De marcar um volante. Então, por isso que acaba abrindo os espaços, né? E o Inter, como tu falou, mandante aí sim, chega a hora tem que ir pra cima. Tem posição, com vontade, com confiança, e foi... Então... E aí, claro, teve o chororô do árbitro, não tenha dúvida, porque aquilo foi escancarado, né? O gol anulado... Mas será que o Guerrinha vai dizer que a banca paga e recebe? Eu não ouvi o Guerrinha, mas eu acho que tem que dizer, né? Eu não ouvi. Que a banca paga e recebe. Mas é isso que eu disse. Tá pagando agora, daqui a pouco recebe. Porque tá na hora do presidente da federação, porque os 2 clubes estão sendo prejudicados, várias vezes está acontecendo, de ter um posicionamento político maior, de fazer pelo menos uma pressão. A gente sabe que não vai adiantar nada, mas ficar quieto que não vai adiantar. Olha, eu sempre achei que o time tem que passar por cima do adversário e por cima do árbitro. Eu também acho. E agora eu acho que ele tem que passar por cima do adversário, por cima do árbitro, por cima do VAR. E eu acho, porque assim, o jogo do Grêmio, agora eu já vou começar a falar do Grêmio. Já tô me dando angústia. O jogo do Grêmio ficou todo mundo no final do jogo. Arbitragem. Só um pouquinho. Eu passo falando o jogo inteiro. O Grêmio chama o adversário o tempo inteiro para dentro da sua área. Uma hora vai encostar uma perninha ali. O VAR, que a gente sabe que assim, interpretação na TV, tu olhar o vídeo, a intensidade, tudo parece falta grave, né? Uma encostadinha ali, marca o pênalti. O Grêmio chama o adversário o tempo inteiro. O Grêmio não consegue. Então, assim, não dá para usar nesse momento a desculpa da arbitragem. Tá usando uma bengala, né? Tá usando uma bengala. O Grêmio não joga nada. O Grêmio não tem uma melhora
gradativamente, tu vai vendo o jogo e é sempre o mesmo jogo, sempre o mesmo jogo. Então, assim, esse melhorou um pouquinho, agora tá um pouco mais organizado. Não, o Grêmio não joga bem desde que o Mano Menezes chegou. E eu tô falando de agora, mas não jogava bem antes. Mas o trabalho do Mano Menezes, a gente sabe que eles não têm tempo para treinar, mas tu não vê evolução nenhuma acontecendo. Mas aí eu acho que tem muito disso, Ali. Não tem tempo para treinar. Os caras viajam, jogam. Não tem como, eu não sei, Leandro, como impor e dizer, vamos mudar o jeito de jogar. Eu sei que é difícil, né? Mas no nível desses caras, assim, de Série A, o entendimento tem que ser, às vezes, numa conversa. Os caras chamam a responsabilidade dentro do campo fazer acontecer. Se tá ruim, vamos fechar a casinha, vamos chamar a responsabilidade, dar a bola aqui pra mim que eu quero jogar, quem tem que fazer isso, entendeu? Então, por vezes, falta também, como a gente falou, tava falando até antes, mental, né? Os caras estão com o mental enfraquecido e acaba as coisas... Falta confiança. Falta confiança. Mas falta isso confiança. Que eu queria começar perguntando aí. O Celso Roth sempre diz, sempre falava em programas, quando eu via ele mais, que é mais fácil destruir do que construir. O time que... Por que acontece isso, assim, se existe uma causa já mapeada e falada para os jogadores lá dentro de campo? Por que o time consegue fazer o gol e não consegue segurar? Ele não consegue se retrair e montar um esquema em que jogue 10 atrás da linha da bola e não deixar o outro time chegar? Por que acontece isso com tanta facilidade? Porque a gente nota, por exemplo, no gol de São Paulo, que como é que era o nome dele, o que fez o gol de cabeça? Alba. Não, Albatroz. Alguma coisa assim, é um Arboleda. cara... Arboleda. Ele entrou livre de marcação. E como é que eu jogo... Se eu, em joguinho de futebol society, tô ali olhando e vendo quem é que vai... Não tá tô todo mundo olhando pra bola. Tô vendo quem é que tá entrando. Eu vou lá pra dar um encontrão no cara. Como é que o profissional não se dá conta disso? Tu olha no replay, tá todo mundo aqui olhando pra bola e o cara tá entrando ali, assim, não tem ninguém marcando ele. Eu acho que é muito desatenção, né? Isso aí depende do time, que a gente conversou de novo. É a fase, querendo ou não. É aquela fase, assim, qualquer escanteio... cara, meu Deus do céu, agora não, por favor, não. Aí tu retomou a bola, entregou a bola, não, por favor, e é mental. E tu nota isso, o nervosismo dos teus colegas? Mesmo sendo o atleta de alto nível, vai ter isso aí, em algum momento, principalmente para a situação do Grêmio que tá. Essa coisa da bola queimar é verdade. É verdade, queima. Tu dá um passinho pro lado e já se esconde para não receber a bola, isso aí acontece. Se tu olhar o jogo do Grêmio, tem muita gente que às vezes dá um passinho já para se marcar, para não receber a bola. Entendeu? Então, existe muito isso. Só que o problema é que parece que tá todo mundo fazendo isso. Esse é a impressão que a gente tem vendo o jogo que não tem, assim, é um ou outro, não parece isso aí, que tá acontecendo. O Grêmio fez 1-0, todo mundo fala, acaba o jogo, por favor. Todo mundo, tem 10 minutos do primeiro tempo, todo mundo querendo acabar o jogo. E não é assim, tem mais, entendeu? Tem mais 80. E aí qualquer coisinha, será que hoje não vai dar certo? Não temos que sair dessa fase. E aí acaba isso construindo e minando. São poucos atletas que conseguem levar isso de uma maneira tranquila. Mas o jogador não está acostumado com aquilo ali, ele não está com 10 anos de futebol nas costas, já não viveu muita coisa de ganhar, de perder, sim, de virar, de tomar virada. Então, sim, mas... Porque ele não se acostuma com esse ambiente. Porque é difícil falar, né? Cada um tem... Eu não estou dizendo que todos fazem isso, mas se a grande maioria pensar e tiver assim, que está acontecendo é isso, se dos 11, 6 tiver assim, acaba afundando a barca, não tem o que fazer. E acontece, aí pega jogadores jovens, que daqui a pouco vão entrar e daqui a pouco não consegue dar conta do recado também, ou consegue nessa fase que é mais difícil. Mas é tudo mental, muito mental que está acontecendo no Grêmio. Para mim é mental total. E a pergunta... Qual é a parcela do conjunto e do esquema tático? Qual é a parcela do talento individual do jogador? E eu não estou falando nem na parte do malabarismo e do fundamento técnico. Eu estou dizendo no conjunto. Do malabarismo, do fundamento técnico, do posicionamento, do enxergar o que está acontecendo, do entendimento, da capacidade de suportar a pressão. Estou dizendo num todo. Porque um jogador é um todo. Então, o cara é bom. O cara é um craque. Bom, ele não vai ser craque em todas as partes. De ter capacidade de sofrer o jogo, né? Ou de ter equilíbrio, de se tá ganhando, não se deixar envolver. De ele enxergar qual é o posicionamento dele, quem que ele tem que marcar ou como que ele tem que correr.
fora a parte do fundamento técnico, do cobrar a falta, do escanteio, do cabecear e da capacidade individual dele com a bola. Então, quanto isso o jogador influencia no resultado e o esquema e o conjunto influenciam no resultado, na tua opinião? Eu acho que é muito o conjunto que influencia no resultado. Se a gente for ver pelo Grêmio agora, me diz quem é o cara que chamaria essa responsabilidade de dizer daqui a bola que eu vou, de alguma maneira, resolver. Quem seria o cara? Vocês têm alguém na cabeça aí? Não. Olha... Tem algum, não, que tu acha assim, esse cara aí pode nos ajudar? No momento, não. Então é difícil, entendeu? Tem Hoje... que o Kahneman... mas aí, tipo assim... o Kahneman é zagueiro, ele não vai poder entendeu? fazer isso. A gente diz alguém que vai construir isso, que vai, daqui a pouco, do meio pra frente, vai fazer acontecer. Não tem, entendeu? Não teoricamente. Nós não temos meio atacante não tem um cara assim, hoje que a gente olha assim, 10, é uma inspiração. É que nem antigamente tinha, vamos jogar pra ele. Vamos jogar pra ele. Vamos marcar pra ele. O cara chega assim, eu era volante, não sabia. Tinha um cara que era diferenciado, não precisa correr. Deixa que eu pego o teu, fica quietinho aí. Quando a bola chegar, só resolve pra mim. Que foi o que o Soares fez no ano que o Soares estava jogando. É só assim. E não levou o time sozinho. Então hoje é o conjunto. Se o conjunto não tá legal, se o treinador chegou e não consegue fazer as coisas andarem, acaba acontecendo isso. É o que a gente vê no Inter, com mais do que o Alan Patrick, o Fernando. Né? O Fernando, quando a coisa está preta, desce, fica no meio dos dois zagueiros, fica orienta os laterais, desce aqui e tal. Os dois caras do meio, pega ali. Ele é um treinador dentro do campo. E por vezes não é nem o treinador que comanda ou manda. Já é do atleta esse tipo de coisa. O Fernando dá pra ver que com certeza é dele, o ímpeto dele. Sim. E o treinador vai dar certo, vai falar alguma coisa? Fica quietinho. Dá certo, né? Porque na verdade quem resolve lá dentro de campo é os jogadores. O treinador pode falar o que quiser. Quem resolve lá é o jogador. Peraí, fecha aqui. Várias vezes aconteceu. Vamos fazer isso. Tá dando errado, junta aqui. Vamos tentar aqui. Depois a gente volta. Deu certo, o treinador não fala nada. Leandro, o grande exemplo disso foi na última Copa do Mundo. Argentina, cara. Os jogadores se fecharam, começaram mal, né? Contra a Arábia Saudita, eu acho que eles patinaram. E eles aí quase não se classificaram, né? Se juntaram lá e disseram, não, vamos resolver, nós vamos jogar para ele. Joga pro Messi. Deixa ele quietinho. E os caras, nós estamos falando de um grupo bom, né, cara? Claro, tem uns caras aí que tu, de certo, não convocaria e tal, mas um grupo de seleção. E os caras jogaram para ele, né? E jogaram a valer, enfrentaram uma baita seleção na final, né, cara? Foi uma final que há muitos anos a gente não via, né, contra a França. Não, é que a gente fala, o Inter hoje, voltando ali, hoje o Inter tem. O Alan Patrick é um cara diferente, não tem? Os caras correm pra dar a bola pra ele. Deixa ele resolver. Alguma coisa aí. Tem jogos aí que o Inter ganhou, ele nem foi tão bem assim. Mas uma bola parada, guardou um gol, entendeu? Não teve tanta participação, mas faz acontecer. Numa hora decisiva, bate uma falta. Esse é o grande diferencial. Mesmo, né? Em entrevistas eles dizem, né? Sim. Não, quando a coisa tá preta, lá vem joga no homem. Não, e vem o Fernando aí diz, a gente não tem. Joga simples, dá a bola pro lado. A gente não tem. A gente teve um pouco, acho, o Braithwaite no início, lá no início do ano, eu acho que ele tava num rendimento diferente. Não sei se ele cansou um pouco. Teve uma cena nesse último jogo ali, que não sei se vocês notaram, mas o zagueiro bom do Grêmio lá, o Wagner, ele entrou numa bola, né, e atrapalhou. Entre aspas, o Braithwaite teve um piti. Não, mas é que assim, a gente vê que o Grêmio tá batendo cabeça porque teve um lance, uma hora, que os dois jogadores do Grêmio se fizeram falta um no outro. Sim. Eles se bateram, caíram os dois lesionados, porque eles vieram os dois na mesma bola. E perderam a bola. Né? Então tu vê que tá... isso aí que tu tá falando, que o Braithwaite é um bom jogador, muito bom jogador, mas não é um cara que vai fazer esse tipo de coisa, eu acho. Ele tem que ter um conjunto bom pra ele andar, entendeu? Não é aquele cara assim que vai chamar. Ele tinha... Primeiro que eu acho que ele não é centroavante matador, assim, centroavante de guardar. Ele seria banco do Nildo hoje em dia. É que ele é o segundo atacante, né? Ele é um cara que... Mas a Mano tentou com ele de segundo dia que jogou com ele. Mas Valência e Borré não são centroavante, cara. Mas assim, teve o jogo que o Grêmio fez o gol e teve... E eu disse que a torcida do Grêmio tem um minuto de alegria, né? Porque o Grêmio faz o gol, os caras vão em 28 segundos e empatam. Sempre, né? Mas aquele jogo ali foi certo. A gente tava comemorando o gol ainda. E aí, naquele jogo ali, a gente pensou, opa, hoje vai. Botou o Ronald que não jogou nada.
Aí, vai entrar o Arezzo com o Brett White, ele vai vir mais por trás aqui, vai sair mais, porque o cara fica lá na frente e não recebe uma bola. Não deu certo. Não deu certo também. A coisa não aconteceu. O Grêmio fez um gol, porque assim, o Grêmio faz um gol e o Grêmio não sabe como é que fez o gol. A torcida também não sabe como é que o Grêmio fez o gol. A gente fica na arquibancada ali, dizendo assim, nós precisamos achar um gol, pelo amor de Deus. Tá sem construção de jogo, né? Tá sem construção, é difícil. E aí o que me chama a atenção é que, assim, a grande crítica do trabalho do Quinteiros era que ele queria só lançamento. Sim, só bola em profundidade. Só lançamento. Ele chegou, ele já identificou o grupo que ele tinha. Só que aí o que acontece? Vai ser desse jeito joga por uma bola e era assim, vamos embora. Mas o Grêmio continuou jogando assim. Porque continua não tem jogando assim. Construtor. Não tem construção. Não, e com o Mano vai jogar assim, viu? O Mano é defensivo total, né? Mas eu falei, o Mano tava falando antes. É uma bola parada, é isso aí. Não, o Mano Menezes, o time do Mano é por uma bola sempre. Sempre. Então vai ser complicado. O negócio do Grêmio é focar no brasileiro. 45. É focar no brasileiro. Amanhã vai cair fora. Vocês acham que o Grêmio vai ganhar de 2-0? O Grêmio não vai ganhar de 2-0. Não, tá bem, mas eu acho que ganha, mas não 2-0. Guardados as Sim, mas aí tem que ganhar de 3-1. Tem que fazer 2 gols de diferença. Ok, mas guardados foi as devidas 3-2 proporções. lá, né? Vocês não achavam que o Inter também ia sucumbir? Tá, mas é que o Inter tem mais possibilidade. O Inter tem, eu acho que nesse momento é difícil para eu dizer, mas eu acho que o Inter tem mais. Acontecem às vezes. Não, assim, futebol não, mas se a gente olhar o Inter, para mim o Inter tem muito mais poder de. Não, mas assim, nem comparando por isso com eu o disse, outro. Para vocês gremistas, não pensa em dinheiro, pensa nesse amontoado de datas, assim. O que é melhor? Cair fora das duas e focar no brasileiro. Só o brasileiro. Só o brasileiro. Eu acho que a Sul-Americana, por mais dinheiro que dê, o Grêmio vai ter que jogar mais 2 jogos. Mas é que agora vai ter que jogar, né? E o Grêmio não agora vai ter que jogar, não tem que fazer. Mas aí põe os guri e desiste daquilo. Claro, tem que pôr. A Copa do Brasil, pelo menos, dá um troco violento, cara. Mas o Grêmio não tem a menor condição. Se o Grêmio vai ter que ganhar de 2 gols de diferença do CSA, gente. Sim, mas pelo amor de Deus. O que eu digo assim, como é que não vai ganhar do CSA? Eu acho que passa, não é possível. Não. Se fosse 1-0, ou então nós estamos ainda vivendo aquele time de outrora que tu sabia que alguma coisa ia fazer, só que esse... é muito... Um gol a gente sabe que a gente vai tomar. Bom, o Gemerson vai jogar. Mas eu acho que chegando no horário, na hora... Quero explorar mais o nosso convidado no bom sentido. No bom sentido. No bom sentido. Sem pergunta muito. Eu não vou. O pai foi o Jorge Leandro, que foi jogador, jogava do meio para o ataque e estava naquela equipe de 83 e 82. E o Clayton não é teu parente? Meu primo também. Aí, ó. Não sei, família. Clayton é teu primo? Não, tá no DNA, velho. Tá no DNA. Nasceram com o bichinho lá do jogo. Tá mas teu pai se aposentou cedo, né? Meu pai, na verdade, subiu cedo e parou cedo, né? Eu não vi ele jogar assim no começo, mas era como se fosse... Falam que era como se fosse o Ronaldinho Gaúcho na época, né? Jogava muito. E ele subiu com 17 na época do Tele, só que contra o Botafogo no Maracanã, fez um gol de vôlei e o cara deixou a perna. Então, ele tinha aqui 18 anos, já estourou o joelho. E aí fez aquela cirurgia e a retomada, e a cirurgia antigamente era totalmente diferente de agora, né? Então a retomada foi muito dolorida para ele, né? Então ele ficou no Grêmio, ele se arrastando por um tempo e aí emprestado. Aí foi pro Curitiba, e aí foi pro Bahia, e no Bahia ele acabou ficando 4 anos lá. E aí com 27 ele encerrou a carreira, falou que não aguentava mais de dor, porque muito cedo. O joelho dele, até hoje, né? Hoje ele ainda, o joelho dele é muito ruim, né? Não tem flexibilidade total. E aí ele teve que parar com isso. Então, quando ele veio para Porto Alegre, de Salvador, encerrou e também não queria que eu jogasse. Depois de tudo que ele passou, ele falou, não, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Então, acabou que eu ia escondido na hora de jogar, né? Um pouquinho da minha história. A minha tia, a irmã dele, a mãe do Clayton, que o Clayton jogava no Grêmio na época, que me levou escondido. Clayton jogava no Grêmio? Jogava no Grêmio. Olha aí, ó. Sim. E ela me levou escondido para fazer um teste. E aí eu fiz o teste, passei e fiquei 1 mês e pouco indo sozinho, escondido dele. Até um dia que a gente foi pra uma final, eu convidei ele pra ver, aí fiz um gol, tudo, aí ele... Pô, pai não tinha, tava no sangue e foi embora, né? Mas a pressão era grande, né? Tanto dele quanto no Grêmio, porque na época, quando eu comecei, eu era meia. Até 17 anos eu era meia. Aí ficou para a seleção sub-17, sub-15 de seleção brasileira, e a comparação era muito grande. E eu também já fiquei numa perninha do caramba, achando que era o rei da barriga.
Só que aí chegou no momento, quando subi para os juniores, eu parei de ser convocado, até ser mandado embora. E o Ciro, hoje é diretor do Grêmio, da base, veio conversar comigo e falar que eu não tinha mais a dinâmica para jogar de meia de costas. Quem sabe eu passaria a jogar de volante, e falou que, tipo assim, o jeito que eu jogava no Rio Grande do Sul nunca ia jogar. Porque eu não marcava ninguém, só queria ficar com a bola, virando a cara, fazendo gracinha. E no Sul tem que marcar. E aí parece que um disjuntor bateu. Eu falei, pra subir o profissional, então tem que bater nos outros, tem que dar pau, é isso? Então tá. Deu 6 meses, eu tava no profissional. Eu não sei como, mas foi como se aconteceu. Foi assim, de ser mandado embora, eu fui botar São Paulo e fui o melhor volante da São Paulo. Se chama orelha, e né? E aí... Mas resumindo, mas eu mudei totalmente meu jogo pra subir, assim. E só fui buscar, como a gente tá falando aqui da parte mental, né? Eu só fui entender e buscar o equilíbrio já com uns 26, 27 anos. Onde eu ainda achava que aquilo era pra jogar, aquilo era o jogo, né? Então, tanto quanto eu subi, eu era... Antigamente, hoje em dia não tem, mas era o caça-craque, né? Que é o melhor jogador, o Leandro vai até o final, e o cara não joga, tu não joga, mas arregaça ele. Então era... E antigamente tinha muito isso, então eu fiquei uns 6, 7 anos sendo esse cão de guarda aí, e era isso aí. Eu queria começar perguntando o seguinte. Tu falou do teu primo Clayton, e para um jogador profissional, a gente fala, o fulano, o Tinga era colorado... Tem a discussão se o Roger era colorado ou sempre foi gremista. Fábio Rockenbach. Bom, tem N atletas que depois se identificaram com um, com o outro, Christian. Mas como é que fica isso pro jogador e pro ex-atleta? Porque ele vivencia o futebol de uma maneira muito diferente do que a gente vivencia. Porque ele tem isso. Para ele, aquilo ali é uma profissão. Isso. O cara tem como ser torcedor mesmo de um time para valer, tendo sido profissional de futebol? Acho que tem. Tem uns caras que... Tinga é meu amigo, a gente tá sempre junto, ele sempre foi colorado. Mas nunca misturou as coisas. Foi totalmente profissional. Eu acredito que tem alguns... sangue pelo Grêmio. Eu acredito que tem uns que tem, sim, atletas que são torcedores. Mas eu digo, tem como o atleta, o cara que separar foi atleta, as coisas? Não, e depois, principalmente depois que ele largou, ele conseguir torcer como um torcedor, porque ele tá... Não. Sabendo tudo que acontece. Não. Sabendo o que acontece. Ele gosta do clube, mas torcedor, não, depois não vira mais... Mas torcedor de... isso aí, pra mim, eu não acredito. Porque depois de tudo que tu vive, conhecendo o meio, como funciona, não tem como ser aquele torcedor nato mesmo, não, pra mim não tem. É tudo balela. O que fala que é, não é. Com certeza. Não tem como. É difícil, né? Tu vive todos os ambientes do futebol, coisas boas, mas a maioria coisas ruins que acontecem dentro do que o torcedor não tá acostumado a ver. Então a gente sabe o que funciona, qual é a dinâmica lá dentro, então fica muito desgastado, né? E eu falo que sou gremista, mas não, eu sou gremista porque eu devo muito ao Grêmio, né? Entrei com 11 anos, então de criança, adolescente até a fase adulta, eu vivi lá dentro. Então os profissionais que lá estavam, todo mundo que lá estava, com certeza me formaram como cidadão. Então eu devo ao Grêmio. E eu torço pro Grêmio, mas não vou, se eu disser assim, eu sou um louco apaixonado, não. Sou um simpatizante pelo Grêmio, por tudo que vivi, por tudo que me entregou, né, na minha vida, me construiu como homem. E porque a infância, a gente tem uma tendência a sempre ter uma memória mais terna em relação ao que passou na infância, quando tinha um pensamento mais lúdico. Sim. Né? Então a gente sempre tem uma impressão de que antigamente era melhor, né? Mas claro, porque a gente se deixa influenciar por isso. Outra coisa que é uma curiosidade minha, isso que a gente falou do esquema tático, entendimento de esquema tático, entendimento de posicionamento. O jogador, principalmente hoje em dia, pelo que se vê, ele já é alimentado desde o início da carreira dele, desde a categoria de base. E como é que fica essa questão do entendimento para o jogador? Por que acontece isso de, o cara não entende o esquema tático, ele não entende como é que ele se posiciona, se ele já vem trabalhando aquilo ali, como a gente disse, há 5, 6, 7 anos? Mas acho que é cognitivo, né? Cada pessoa tem então no futebol tem muito disso. Eu joguei em vários níveis, de A a D. E todos os times, de time top, e então, conforme a demanda vai diminuindo de série, tu vê o cognitivo muito mais baixo, né?
É de os caras perguntar pra mim algumas situações que eu ficava, como assim? Então tem isso também. Chega até porque, por isso que existem jogadores de um alto nível, né? Porque tem um entendimento muito maior do jogo, uma leitura. Então, eu acredito que o cognitivo é muito, muito importante. Então, sim, existem atletas que estão há bastante tempo dentro do futebol, mas que viajam, que na realidade não são apaixonados, que não vivem aquilo realmente, não estudam aquilo. Porque o futebol hoje em dia, fora de ter essa qualidade e tudo, tu tem que entender, tem que querer estudar, querer saber. E tem muitos atletas que não querem ser profissional. E hoje, não é que antigamente era qualidade, tu ia lá e jogava. Hoje não. A parte física sobressai e o cara tem entendimento total do jogo. Sim, ele tem que saber, a marcação tá por aqui, olha, aquele lá não tem ninguém pegando, o cara vai entrar sozinho. Não, a intensidade do jogo mudou do passado. Eu peguei, só que a qualidade era muito maior antigamente, isso tenho certeza absoluta. E os caras jogavam pela qualidade, não era tanto pela intensidade. Antigamente os caras não treinavam tanto, mas resolviam daqui a bola e a intensidade do jogo não era tão grande como agora. E agora não existe espaço para isso, né? Hoje tem que ser um atleta. Tem que ser um atleta. Isso não tem... aquela coisa assim, que a gente fica falando, pô, mas só um pouquinho, o cara é lateral, ele fez a formação dele lá na base, como lateral direito. E o cara não sabe executar. Sabe cruzar. Não sabe executar a função que ele é. Aqui, né? É isso que tu tá falando. E aí, quando a gente diz, o cara é ruim, na verdade é isso aí. É isso aí, às vezes até da parte técnica, porque hoje, como a gente falou, essa captação, o pessoal como estamos focando muito na Europa, até a dinâmica de construção dos meninos tá diferente. O fundamento é muito pouco eles botam. Eu sei porque eu hoje faço parte, hoje eu faço intermediação de atletas e tenho uma escola de alta performance para meninos, né? E chega muito menino para mim com essa demanda muito... Às vezes falta. Passe, cruzamento. Não, eles querem pegar um vídeo, o menino tá pronto lá não sei aonde, vem para cá. Acham que tá pronto, né? Com 10, 11 anos. E esse aqui não quer trabalhar. Não quer trabalhar mais o menino, entendeu? E antigamente fazia muito. Analítica, as coisas. E hoje em dia não querem mais. E nessa tua vivência como atleta, né? Não de agora, assim. Tu recebia, porque, claro... dá para notar que tu teve um lastro de família muito bom. No clube, havia um preparo mental, algum suporte psicológico? Principalmente, não digo nem para ti, mas para outros atletas? No Grêmio existia uma psicóloga, mas antigamente era difícil, né? Ninguém dava muita atenção para ela, coitadinha. E hoje em dia se mudou isso, mas a cabeça dos antigos, não sou louco, pra que eu vou falar com um psicólogo? Sim. Então não existia isso. Era na marra mesmo, era ali, tá ali no suplementar, que ela comentou, os torcedores te olhando, tu ia fazer um chute a gol, subia da base, meu Deus, não posso errar, por favor. E errava, já tomava, aí já sabia, aquele lá, o torcedor já sabia, aquele lá, aquele treino, meu Deus do céu, esse guri é ruim. Então, ali tava a pressão, já tava ali, tu tinha que ir contigo mesmo, se alimentar, se refazer. Não dava bola para essa coisa multidisciplinar, né? Nem nutricionista. Agora há pouco, na outra passagem do Renato, lembra que dizia, que nutricionista, eu que sou nutricionista. Então, os antigos, a gente não tinha muito isso, essa parte mental. E hoje em dia... a gente sabe o quanto poderia ser benéfico no passado, mas a gente era muito preconceituoso. Tu certamente acompanhou, né? A gente falou no outro programa sobre o Walter. Sim, né? Sim. Agora tá magro, vi uma foto dele agora. 40 quilos a 40 menos, quilos. Cara. Mas um cara que... Agora, na hora que tava jogando... anos, quando parou, agora emagreceu. Não, mas ele tá em outro... Se anunciou num time aí. É? Mas quantos anos ele tem? 35. Ele é novo. Só que era um cara que e jogava tudo bem. Que a gente acompanhava, eles tinham que buscar ele em casa, porque ele estava deprimido, porque não sei... Sim. Cara, potência, né? Mas é que eu falo, tem que saber o histórico, né? O histórico de vida dele é muito dolorido, assim, de vida, né? Ele é do Coca, jogando esporte, né? Ele é da pior favela que tem de Recife, do Coca, do lado do esporte ali. É loucura. E aí família, sem ninguém... Aí que tá a questão do clube. Isso. De identificar essa dificuldade. Quantos guris hoje? Mas antigamente era só o treinador que fazia quando sabia da história. Senão vai e te vira. Entendeu? O pior é que eu não sei se é antigamente, cara. Eu também acho que ainda falta. Sabe, isso. Porque quando a gente vê assim, eu não sei a história. É que eu digo que hoje tem muitos empresários, tô no meio um pouquinho. Então, o cara não perder o cara bom, o que ele faz? O pai do atleta tá olhando a rede social, aí vê. O fulaninho faz uma botinha. Nem precisa, tem 10 anos. O fulaninho faz uma massagem. O fulaninho tem um coach. Então, esses meninos, a maioria tá cercado disso. Estão fazendo um coach esportivo, porque
tá na moda. É legal, exagero. Mas hoje tá na moda. Esse aí exagero. Eu não sou eu acho exagero é outras coisas, né? Principalmente na parte essa parte de recover aí, que os meninos hoje de 10, 12 anos fazendo banheira de não sei o quê. Eu acho que na minha época o cara jogava de manhã, de tarde, de noite, não, óbvio, devido às proporções, mas não. Então, eles estragam um pouco os meninos em relação a isso. Mas a maioria dos meninos hoje, que principalmente de Grêmio e Inter, falando de. Tem um coach, tem uma situação dessa aí, com certeza. Trabalhando a mente. Então tem. A maioria tem. Uma coisa interessante, quando veio aquele argentino aqui, que era do River, para coordenar toda a base do Inter, depois foi embora. Foi para a seleção argentina. E a primeira coisa que ele falou aqui, a gente tem que ter uma escola. Eles têm que estudar dentro do clube. Porque isso da cognição também está na formação de matemática, de literatura, de química, de física, né? Então ele disse, olha, se não tem tempo para ir para a escola, vamos pôr a escola aqui dentro. Né? Então é um troço que pelo menos se diferenciou ali, né? Que também vai fazer ele entender o que é a tática, né? O que é quando o treinador fala. Né? Eu queria perguntar do papel do técnico como professor, porque a gente, né, não tem acesso ao treinamento e hoje em dia tem menos acesso ainda, porque Exato. O treinamento é fechado, Sim. Mas de maneira geral, não precisa especificar como é que é o trabalho de treinamento do dia a dia. O treinador planeja tipos de jogada, como é o futebol americano, jogada 1, 2, 3, 4, 5, sei lá como é que é isso, e executa aquilo para depois executar no jogo, ou a demonstração é, olha, eles costumam jogar assim, esse jogador ele costuma não manter essa posição e vir aqui, então quando ele vier para cá, tu vai fazer tal coisa. Como é que funciona isso no dia a dia? Como é que vai se integrando isso no dia a dia para entender Sim. o jogo e saber o que tem que fazer? Na realidade é de cada treinador, de cada pessoa, né? Se pegar os mais antigos, é muito coletivo, vamos embora, o coletivo vai ajeitando as coisas, aí vai parando. Mas ele para o coletivo e diz, ó, essa bola ele lançou assim, tu alguns param, outros vão deixando. Conforme a qualidade do nível da qualidade do grupo, o coletivo, tu jogando com outros, começa cognitivo, tu começa a entender como o cara gosta de jogar a bola, como ele quer. Então, ele vai não quer dizer que seja ruim o coletivo, mas tem uns que só fazem só isso, entendeu? E acaba melhorando, porque os caras são muito bons. Mas se não tiver um grupo bom, dá problema. Porque os caras não têm entendimento, o cara não faz a sua, pega a bola e sai correndo. Então é muito do treinador que tu tá. Hoje em dia, com esses negócios de estudos, eu até tenho licença B da CBF, eu fiz de treinador, esse negócio de estudo, então a maioria estão querendo melhorar, tem uma didática, não só no campo, mas também em análise, entendeu? E hoje em dia não é um treinador, é um conjunto de gente numa comissão, dependendo do treinador, gosta de um cercado. Então, por vezes, cada um é num setor, que nem agora o Rodrigo Caio foi pro Flamengo, ele chegou no setor de bola parada, então ele vai treinar só bola parada. Então, quer dizer, hoje em dia os clubes que têm os clubes que têm condição acaba dividindo por setores, entendeu? E depois faz aquela junção. Então, de repente, nem é o treinador que trabalha, é uma outra pessoa que entrega para ele e no todo ele faz acontecer. Então, agora, times menores é o cara que vai fazer ou não vai fazer e vamos embora. O pessoal aceita? O outro que tá dando? O jogador aceita esse tipo de coisa? Não, aceita. Desde que o cara tenha conhecimento. Desde que ele entenda. Entenda porque ele vai ser questionado. Entendeu? Ele vai ser questionado. Por que eu tô fazendo isso? Entendeu? Time menor, não. Vamos fazer, isso é o certo, vai, cabeça na parede. Mas time maior, o cara cognitivo, que já jogou em vários clubes, vai perguntar, não, pra que eu vou chutar a bola? Não quero, não preciso disso. Eu tenho que fazer isso aqui, é melhor, né, pra mim? Aí tu vai ter que explicar o porquê que tu quer que eu faça. Então isso acontece. Mas se o cara vê que é bom pra ele, ele vai executar. E a gente falou da obediência tática, agora eu falo ao contrário, é a desobediência tática. Tem jogador que ouve o que o treinador diz, o treinador formata um esquema de jogo e ele sai dali e diz, eu não vou jogar desse jeito que eu vou me queimar, eu não vou aparecer, ou eu vou aparecer, ou eu vou sofrer, ou essa bola vai passar sempre pra mim, a torcida vai pegar no meu pé, não vou jogar assim. E a outra pergunta, se isso existe, como é que o técnico se comporta em relação a isso de maneira geral? Eu acho que no primeiro momento ele vai fazer o que o treinador pediu.
já com a cabeça de não fazer, mas no primeiro momento ele vai fazer. As coisas não dando certo, ele pode sim ir para a zona de conforto dele. Ou como eu falei aqui agora, há pouco, né? Ou então vai se reunir o grupo, o treinador mandou a gente jogar de uma maneira. Não tá dando. Infelizmente, é com nós aqui. Porque ali dentro quem resolve os atletas. Se deu certo, tá tudo ok. Tá essa tudo... reunião acontece em campo ou acontece fora de campo? Em campo... WhatsApp, não. Isso aí tem que ser do jogo. Ali tá sentindo o calor do jogo. Ah, não, Leandro, você fica só na direita. Não tá dando. Tô tomando sufoco do cara. Vamos trocar um pouquinho. Isso aí o treinador olha de longe. Se deu certo, ele vai continuar. Ele vai falar que você... que legal, né? A gente treinou isso. Mentira, não treinou nada, mas vai. Agora, se não deu certo, ele vai falar, mas por quê? É aquela cobrança. Mas aí o cara tem que chamar responsabilidade. Então, existe muito disso. No começo, ele vai fazer. Depois, saiu da zona de conforto, automaticamente, quer dizer, ele vai para onde ele se sente melhor. Sempre. Não tem isso, não tem dúvida. Ô, Leanderson, tu acha que isso pode ter acontecido com o time do Grêmio com o Quinteiros? Essa ruptura? É difícil. Né? Porque foi uma coisa que pareceu pra gente, e até na imprensa se falou que parecia isso, que assim, que eles não compraram a ideia do cara, e que parece que teve ali um dia, por favor, façam o que eu tô pedindo, que eu ganhei assim, e que os jogadores não aceitaram muito bem. Então, é o que eu falo, de repente tu compra no começo, aí tu vê que não tá ruim, e aí tu conversa com o treinador, ele te dá essa abertura, e tu fala, não dá, e ele não é assim, aí começa a ficar ruim. Sim, pega uns caras com personalidade, aí uma troca direta de atletas, e aí um bisu no ouvido do outro, quando vê o outro compra ideia, e quando vê, aí se torna o que aconteceu. Entendeu? Então acredito que sim. Eles foram, derrubaram. Acredito que não, ninguém quer perder assim. Acredito, eu não vou mentir, antigamente existia. Já escutei casos, assim, até antes de times derrubar o treinador mesmo. Hoje em dia, sinceramente, não consigo acreditar. Assim, não vejo assim, reunir para derrubar o treinador. E sim esse entendimento que não tiveram ou que não quiseram ter, porque estavam vendo que as coisas não estavam andando. Não compraram a ideia. E aí, tipo assim, vamos tentar fazer o nosso. E aí, quando já tá bagunçado, nem o dele, nem dos atletas, nem o dele dá certo, e fica essa salada de fruta. Sim, o que tu vai trocar é o treinador, não o grupo todo. Né? É mais fácil. Né? E algumas curiosidades que eu tenho, que eu imagino que vocês que estão nos assistindo também tenham. O cara vai pro intervalo de jogo. O atleta tá cansado, tá suado, tá sujo, né? Às vezes tá machucado. O que se consegue fazer naqueles 10, 15 minutos? Como é que é o vestiário nesse período? Que ainda tem o que vai no banheiro, tarará, toma água. Tem o que discute. Quanto tempo o treinador tem e o que ele consegue fazer mesmo? Ele reúne todos os jogadores e como é esse intervalo de jogo? Tem sistema, mas ele reúne 3 minutos, 4, nada além disso, né? Como eu falei, depende do nível do treinador, ele consegue ajeitar sim, ou te dar algum norte do que está sendo feito, individual e coletivo, ele consegue passar sim. Alguns chegam ali, falam só o feijão com arroz, se está ganhando tá tudo bem, se está perdendo tá uma bosta, mas não te passam um norte. Não dão. Como atletas, que a gente falou do Corinthians Atletas, tem treinadores que só tem o cartãozinho da CBF e não tem condição nenhuma, sabe? Estão ali porque de repente, consegue falar bonito na TV, mas dentro do contexto mesmo, de entendimento do atleta, que ele precisa entender, ele não consegue passar nada. Às vezes tem um auxiliar que consegue entregar mais que ele, mas ele mesmo não consegue ser entendido pelos atletas. Né? E é o principal, na realidade, o atleta entender realmente o que o treinador quer. Então, são 4 minutos ali que, por vezes, alguns conseguem sim entregar, entendeu? Conseguem, mas tem outros que simplesmente estão ali. E às vezes nem entregar, de repente falando, às vezes até de uma motivação, ou daqui a pouco gritaria, ou daqui a pouco conversa com o jogador, vou te pegar pelo pescoço só para dar uma atenção que tá precisando dar uma mexida aqui. E aí acontece tudo um pouquinho. E o comprometimento, tô te perguntando isso da tua época e, claro, de uma maneira genérica, porque tu não consegue responder por cada um. E tô falando também no nosso alto nível, tô falando Série A. Sim. Quanto que o jogador, de maneira geral, tem comprometimento com a própria profissão dele? Do tipo isso que a gente tava falando, de ele ouvir aquela palestra do treinador, ou de ouvir ali o treinamento e ir para casa, ou não ir para casa, mas e de ele pensar sobre aquilo. Realmente, eu tenho que jogar mais assim, próxima partida é tal... eu mesmo vou me interessar e vou olhar jogos do cara lances do cara que eu tenho que marcar ou que vai me marcar para eu ver como é que eu vou sair desse cara. Quanto que tem de profissionalismo do jogador em relação a isso?
Hoje em dia eu acho que tem muito. Os atletas estão muito profissionais. Óbvio, muito depende do... A gente tá falando só de Série A, como eu falei, joguei várias séries. Conforme a série vai descendo, acaba um pouquinho isso mudando. Por quê? Não porque o atleta deixou, a paixão dele a chama acaba apagando um pouco. Pelas dificuldades, né? Futebol é muito mais não do que sim. E aí o cara, daqui a pouco a demanda financeira também é ruim. E aí daqui a pouco tem uma família por trás, e aquilo, e o trabalho, o futebol não é mais apaixonante, acaba sendo um trabalho real. Tu vai lá querendo receber dia 30 do mês para ir fazer tuas comprinhas e só isso. E automaticamente o atleta profissional que está nesse nível, por vezes, chegou uma idade, ele tem dificuldade de sair. Porque ele tem medo, né? O atleta profissional tem medo. Eu digo isso porque eu fui atleta, parei faz 4 anos e a primeira morte é quando tu para, né? E não importa se tu tem muito dinheiro, se tu é milionário ou se tu não ganhar nada na bola. Os que não ganharam ficam com a cabeça um pouquinho mexida e quem não ganhou, pior ainda, na realidade, porque não tem nem como... Então, nos níveis mais baixos, esse comprometimento é só da parte financeira. O cara não quer melhorar para jogar num nível maior. Ele quer simplesmente pegar dia 30, fim do mês. E nesse nível mais alto, eu acredito que sim, que os caras estão comprometidos, sim, por tudo que envolve futebol hoje, pela essa dinâmica mais, que não é mais a qualidade. E sim, tem muito em torno nisso, do que tu precisa. Tem gente que treina a parte física por conta em casa, tem cara, então tem muita essa demanda do futebol hoje para ser profissional, depende muito disso. E tu acha, a tua opinião, tu acha que o jogador de futebol, ele habita uma bolha social? Sim. Ele é, eu Sim. digo assim, ele é bitolado em relação às outras coisas. Mas, ele só quer saber de treinar e não se preocupa com o entendimento do que está acontecendo no mundo. Como é que funciona isso? Acredito que tem muito disso, muito. Tu vive numa bolha mesmo, real, de jogadores, principalmente no nível top, não saber ir no banco fazer nada, não, fazer um check-in de avião, porque tudo te entregam na mão, né? E quando tu para, tu começa a viver uma vida real, tu é atleta e tu tem que fazer as coisas e às vezes não sabe no banco, porque tem a gente fala sempre que vem atrás os comparsas que fazem tudo pra ti, então tu acaba não sabendo, então tu vive numa bolha mesmo, em todos os sentidos, pra tudo na realidade, né? Principalmente esses caras que vivem no grande... Tu sentiu muito esse choque ou tu já veio te preparando? Não, me preparando até porque joguei em níveis mais inferiores e comecei a ver essa dinâmica, entendeu? Então, eu digo, óbvio, queria ter se jogar só de Série A, sim. Mas em relação à vida, pessoa, Leandro, tudo que eu vivi de várias séries, com vários níveis de atletas, que é muito mais difícil lidar com atletas de baixo escalão do que com alto nível de atletas. É muito mais difícil. Muito mais difícil lidar com jogador que não está numa fase boa, não vou falar ruim, que não está numa fase boa, do que atleta de alto nível. Não tem nem dúvida, de seleção, é muito mais fácil. Então, eu senti que na minha parada eu já estava preparado para algumas situações que iam acontecer, porque eu me preparei, porque eu joguei no nível mais baixo no final de carreira, e tudo isso me fez parar e não ter aquele mala que faz tudo por mim. Então eu já sabia andar com as próprias pernas, mas sim, foi dolorido, mas eu joguei até os 38, então fui levando um pouco mais porque eu era apaixonado, só apaixonado pelo futebol. Não nem era dinheiro, mas sim pela paixão que eu tinha de jogar, daquela adrenalina. E aí quando eu falei assim, quero tomar minha cervejinha, agora sossegado, eu vou, deu, pra mim deu, aí eu encerrei. O teu pior momento e o teu melhor momento, na tua opinião? Pior momento... Vou começar pelo pior, não, com um sabor doce no melhor. O melhor momento é ter vivido 19 anos de uma profissão que 98% dos homens gostariam de ser. E esse é o melhor momento, sempre. E o pior momento, com certeza, foi ter caído com o Grêmio. Por ter 12 anos de Grêmio, por esse DNA e pelo que eu vivi, por esse ano de 2004, eu fui o jogador que mais joguei no Grêmio, 71 partidas, porque eu joguei de lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, central, quarto zagueiro, volante, meia, só não joguei com a 1 e com a 9. De resto, eu joguei em todas as posições. Quando vi os caras lá no DM, chegava, os caras tinham tudo deitado, aí qualquer treinador passou dessa, Leandro, quer ir? Vou. Só que aí eu acabei me queimando por querer fazer uma coisa que não estava nas minhas mãos, mas eu era novo e queria torcedor, queria entregar, e eu acabei tanto que eu saio do Grêmio por essa situação, né? Porque eu saí do Grêmio porque
2005 eu falei, só vou jogar na minha, não importa, não preciso nem jogar, eu posso ficar em casa, nem ser convocado, mas só na minha. E aí do Gauchão teve um coletivo, e era o Hugo de Leon, o auxiliar era o Tonho Gil, e aí eles me botaram de lateral direito no time reserva. Eu falei, não vou treinar. Não, Leandro, eu falei, não, bota os guritos que subiram agora pra lateral, eu vou ficar na minha. Se tu quiser, senão eu fico ali, não tem problema. Não, mas tu é mais rápido, não sei o que. Eu falei, não vou. O auxiliar falou comigo, eu falei, então tá. Fiz mais ou menos o que a gente conversou. Treinei o treino só por dentro, só de volante. E mandei o guri pra lá. Não, vai pra lá, pode ir. Guri não, vai. Mandei o guri. Acabou o treino, aí o Mário Sérgio, o Mário Sérgio me chamou dizendo que o Tonho até era, vamos dizer que era melhor. Aí tô abrindo algumas coisas, né? Como se jogou com meu pai, né? Como se fosse um grande amigo. Ele passou pros caras que eu não era de grupo porque eu não quis jogar de lateral. E na realidade da minha cabeça era só porque eu não queria mais vencer aquilo lá. Que eu entreguei, só que, peraí, não quero me queimar mais. E aí acabou que o Mário Sérgio falou, Lenço, não é de grupo, vamos achar um lugar pra ti. Só que eu já tinha, o Adilson Batista tava me ligando. E aí eu assinei 2 anos com o Sport. Rescindi com o Grêmio, que tinha mais 2 anos, e assinei 2 anos com o Sport. Basicamente foi essa a minha saída. Uma situação que eu só não quis jogar na minha posição. E só queria jogar na minha posição, não queria mais ser aquela situação de... Isso, depois... porque acaba me queimando. E eu sabia que aquelas pessoas que de repente não tiveram tanta disposição, tava tudo de boa. Entendeu? Tava tranquilo. E eu sei o que... E aí eu com a dor, não é só da queda, é chegar em casa, tá a família tirando, caiu, né? Não é fácil, é um monte de gremista. Então esse tipo de coisa, com certeza foi a maior dor, assim, em relação a Mas uma os situação. outros no vestiário, não precisa nominar como é que era o clima. O clima era de funeral mesmo? Ou... Não. nós somos profissional, isso aí acontece. Não. Não, porque como a queda foi uma queda que a gente teve mais umas 4, 5 rodadas que a gente jogou fora de Porto Alegre. E já tava caindo, já tinha caído. Então foi normal. Até porque, como eu falei, que em 2004 a gente perdeu toda a espinha dorsal de 2003. E os caras, as referências, quando chegavam no Grêmio, sabia como que era. E aí, de 15 caras que eles contrataram, 12 gostavam do Sereno, mas não gostavam, eles amavam o Sereno. Assim, de uma maneira assim absurda. De tu ir no lugar e tá os 12, assim, e eu falei, não acredito. Então, quer dizer, isso na hora H pesa, entendeu? Pesa, porque eles que já têm a responsabilidade, é quando a coisa não tá andando, o que eles vão fazer? É chinela, mano, que vem no tô aqui meu azar. Pegar o meu no bolso, que tá me atrasando também, e vou meter o pé. Bom, e aí quem fica é que sofre a conta. Nós estamos finalizando, mas tem algumas perguntas mais diretas que a gente tem que fazer. Grande lição que tu aprendeu com o teu pai no futebol ou na vida? Não desistir, nunca, do teu sonho. Essa é a grande. Isso é bom. Profissional do futebol, seja técnico, seja preparador, seja roupeiro, qualquer um, que tenha te marcado, assim, o que mais te marcou, que tu disse, essa pessoa aqui nunca mais saiu pode ter saído da tua vida, mas não saiu da tua cabeça, que tu sempre te reportava, assim, te lembrava. Tem isso? Seja técnico, seja colega, seja o que for. O cara que, assim, de treinador que mais me marcou, assim, em relação à nossa relação, era o Adilson Batista. Ele foi o cara que mais me marcou, assim, em relação à nossa dinâmica de troca. Isso não tem nem dúvida. A gente se fala até hoje, inclusive, que ele tá no Cruzeiro, na base lá. Então é um cara que, sim, me marcou em relação à nossa dinâmica, assim, de troca, de entendimento. Bom, um arrependimento. Ai. Não jogar no Caxias. Que te chame, assim, que venha. O bate-bola é pra vir a primeira. Então pode ser... continuar no Grêmio. Eu teria ido emprestado e voltado, em vez de querer. É óbvio, né? O Sport eu recebi 3 vezes mais que eu ganhava no Grêmio. Mas eu teria ido emprestado e voltado tranquilamente. Situação que tu disse, isso aqui eu acertei em cheio. Era isso mesmo que eu devia ter feito e fiz. Difícil, velho. Acho que foi aquela que tu ouviu o cara e disse, eu tenho que dar pau. Parar de olhar pro lado e... Não, ou então ter feito aquele teste que a tia levou. Não, a minha ida pro Ceará foi uma coisa que mudou a minha vida. Com certeza. Porque é um lugar que eu ainda penso em morar, no estado. E onde eu fui e sou sempre muito feliz lá. Bom, o Leanderson hoje
Já aproveita e já faz o teu comercial. O Leanderson hoje faz treinação de atletas e tem uma escola de alta performance, não só para meninos de alta performance, para peladeira, quem gosta de jogar uma bola e querer melhorar, condicionar. Basicamente é isso que eu faço. Passa o jabá aí que a gente bota. Aparício Borges 1156, mas também vai na sua residência, caso tu queira bater uma bolinha, ficar fininho também, vai até você também. E basicamente é isso. E os atletas, a gente fica nessa captação de atletas aí para empregar. E como é que é o nome da LCF Futebol Training. Então vamos embora. Tá bem, e o que tu mais tem lá? Tu tem peladeiro, tem atleta em formação, pequeno, criança? Não, mais atleta em formação. Entre 11 e 15. É a maior gama, assim, é onde precisa melhorar também, né? Quem quer se aprimorar, vai só lá chegar. Contigo. Só chegar que a gente recebe bem. Então dá, pessoal. Mais perguntas pro nosso convidado? Não, só agradecer, né? Pô, baita papo, cara. Não, falando em captação, assim, eu tô me lembrando de um cara, me deu uma tristeza ver ele jogar, cara. Eu não me lembro o nome dele, que é um nome comprido e meio italiano. É o número 30 do River Plate. Ele tem 17 anos, cara. É uma tristeza ver o cara jogar, cara. É garantia de que a Argentina vai se dar muito bem por muitos anos, sabe? Então, quando a gente vê, né, esses jogadores jovens, né, como teve esse do Inter que foi vendido, né, já para a Arábia lá, como tem esses centroavantes surgindo, né, e a gente vê, cara, como é importante, né, profissão dessa. A gente não pode dar os meninos da base, né? Deixar eles à vontade de ser crianças, o principal que às vezes não querem deixar. Isso, cara. E aí a tática tá muito inclusa já desde muito novinho, entendeu? Tem mais um parente meu que tá vindo aí, né? Que tem 10, o João. Já até assinou canal, esse negocinho de Nike, já assinou. Tá no Grêmio. Já e tá é Palmeiras. O DNA Palmeiras tá queria pronto. ele, inclusive. E ofereceu dinheiro pro primo meu, tudo. E aí ele permaneceu, o Grêmio deu uma escola, coisa, permaneceu. Fez a coisa certa pra mim, né? O dinheiro não é um... Só que ele é muito habilidoso, canhotinho. Só que tem muito disso, né? Os caras acabam podando e já... Essa situação, tu vai olhar um treino lá de base, é muito tático, né? Então, eu acho que deixar a criança ser criança e brincar com a bola, eu acho que é o primordial pra gente fazer novos grandes atletas. Até porque vocês fizeram isso. Ah, sim, com certeza. Aí é que tá, né? Os Ronaldinho da vida, né? Ronaldinho Gaúcho, pelo amor de Deus, né? Com certeza. Como é que tu acha que os nossos clubes daqui, Grêmio e Inter, poderiam resgatar essa vontade das crianças de começar e crescer aqui dentro do clube e não projetar só ir embora daqui? Vai muito do que eu falei, dessa captação ser aqui, no máximo até o Rio Grande do Sul. E um outro lá, vamos dizer, 2, 3, São Paulo. Aqui, tem que ser aqui, enraizado aqui. Porque aí sim vai ter essa vontade. Até porque com a mudança da Lei Pelé, um jogador dá uma destacadinha, já tem que fazer um contrato longo de 3, 4 anos para não perder. E aí tu vai olhar para uma base ali do Grêmio, um exemplo do Inter, se tu entrar no sub-20 ali do Inter do Grêmio, o Grêmio ganha já 10, 15, com todo respeito, 20 mil. E aí já estão financeiramente ganhando um bom dinheiro. E eles não têm mais esse quero chegar lá porque eu quero mudar a vida da minha família. Já estão ganhando. Só que eles sabem que isso é tudo uma ilusão, porque a maioria dali, 90% não vão jogar. Não vão ser jogador. Vão estar fazendo outras coisas. E dos outros, os 10%, 2% vai ser jogar em alto nível, que vão ganhar bem. O resto vai pro interior ganhar 2, 3 mil. Desculpa até falar, mas é o que acontece. Verdade. E aí cai a depressão, cai um monte. Muitos poucos conseguem fazer essa retomada, entendeu? E voltar para um nível bom. Então, basicamente, eu acho que a captação deveria ser aqui, pra gente poder enraizar, porque na minha época, eu me lembro, Grenal, os pais na tela, aquela emoção tinha. Se tu for agora, é uma frieza num Grenal de categoria de base. Pelo menos eu fui ali nos sub-11. Tem um pai e outro, mas é diferente a atmosfera de quando tu é enraizado aqui. Vai tua família, quando vai um tio teu que é colorado também, tá contra ti, mas daqui a pouco tá gritando ali. E as crianças sentem aquilo ali. É uma emoção diferente, entendeu? Então eu acho muito isso. Na realidade, os clubes acabam gastando mais, porque tu traz gente de fora, tu tem que pagar o menino morar aqui, pagar alguma coisa. E só que eu sinceramente, fosse no clube, pegaria mais captadores, pagariam bem para os caras rodar o Rio Grande do Sul, e não acredito que uma criança de 10, 11, 12 anos, em qualquer outro lugar, vai ser melhor que tem aqui. Não consigo crer. É só mostrar, né? Dá para nominar, né? Os gaúchos aí que começaram fazer as pessoas melhorar, querer fazer a criança melhorar. Que é muito fácil pegar uma criança mais prontinha. Mas a gente não sabe como é que vai ser, né? Daqui a 3, 4 anos, se ele vai subir, ou o processo dele já acabou, a maturação dele. Então, essa é complicada. A cabeça dessas crianças, cara, tá louco.
Bom, pessoal, a gente tem que encerrar. Vamos começar nossa despedida pelas damas. Doutora Alessandra. Então, muito obrigada pela essa conversa. Prazer te conhecer. Sucesso aí na empreitada, né? E as minhas considerações finais é que eu quero que os nossos jogadores do Grêmio se espelhem aqui no que o Anderson falou. E chamem um pouquinho mais a responsabilidade, porque o clube é muito grande para estar passando de novo por essa situação que está passando. Então, eu acho que está na hora de que quem pode resolver, que são eles que assumam a responsabilidade e resolvam. Porque não adianta tu chamar o torcedor fica lá gritando, apoiando, se dentro de campo não está refletindo isso. Então, por favor, amanhã, dediquem-se. Doutor João Marcos Riso. Bom, primeiro agradecer o convite aqui da parceria aqui para estar nesse programa. Não tá todo mundo aqui, porque não tem espaço físico, então a gente tem que... Por isso eu tô que nem os jogadores, eu me sinto 1% privilegiado aqui, cara. Agradecer a parceria da Ali e prazerzão te conhecer, cara. É bom ver pessoas desse nível, né, dentro do futebol, porque às vezes a gente fica, como eu estava falando antes do programa, a gente fica um pouco saturado e decepcionado com o futebol, né? Mas esse tipo de coisa resgata muito. Eu acho que esse tipo de conversa as pessoas deveriam ouvir, né, para ver que tem... não é só futebol, né, cara? Tem a formação de caráter, tem uma coisa que o Jefferson falou que bateu muito, que é aquela coisa lúdica da criança também, né? De ver o teu clube ali, torcer por ele, né? Conhecer, né? Como tu falou, que tu ia nos treinamentos e tal. Hoje não se consegue mais isso, mas quem sabe um dia, né? Alguém venha e abra as portas para as pessoas voltarem ao futebol, né? E deixe de ser esse produto cruel. Nosso convidado, suas considerações finais, Leanderson Fraga. Na verdade, eu agradecer a todos vocês, um bate-papo muito legal, bacana, dizer que eu estou sempre à disposição, só chamar que a gente vem aqui contar um pouquinho da história, sem mentira, né? Só a verdade, e a gente podia ter no mais fundo, mas não tem tempo, né? Não vou contar algumas coisas aí, deixa para a próxima. Vai ter que voltar. Vai ter que falar na próxima. Bom, eu só tenho a agradecer a todos eles e agradecer principalmente a você que está nos prestigiando com a sua audiência. Siga o canal do Simers, siga os outros programas, tem muitos programas interessantes e a gente volta semana que vem com mais um Sala de Prescrição.